O presidente russo, Vladimir Putin, cometeu um erro crítico na condução da guerra contra a Ucrânia, desencadeando um conjunto de tendências negativas que ameaçam mergulhar a Federação Russa numa crise de proporções comparáveis ao colapso da União Soviética. Relatórios recentes, incluindo análises publicadas pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, indicam que o Kremlin enfrenta sérias dificuldades estruturais, com o analista Walter Russell Mead a sublinhar que, após anos de ações agressivas na Geórgia, Crimeia, Donbass, Médio Oriente e África, a invasão em grande escala da Ucrânia transformou-se numa armadilha geopolítica e econômica para Moscovo. O conflito, inicialmente desenhado como um mecanismo para a afirmação do poder global russo, resultou no esgotamento das forças militares, num agravamento acentuado da crise demográfica e no isolamento internacional do país. De acordo com especialistas, o cenário mais provável aponta agora para um impasse prolongado no terreno, que continua a drenar os recursos humanos e financeiros do Estado, colocando em risco a estabilidade do próprio regime e o futuro da nação. No plano militar e de segurança interna, a vulnerabilidade do território russo atingiu níveis inéditos, afetando diretamente a população e as infraestruturas estratégicas longe das fronteiras. Dados recentes confirmam que mais de 70% dos cidadãos russos residem atualmente dentro do raio de alcance dos veículos aéreos não tripulados ucranianos, uma realidade consolidada pela expansão da capacidade de ataque de longo alcance por parte de Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que as forças ucranianas têm capacidade para atingir alvos localizados a distâncias superiores a 1.500 quilômetros, assegurando que o raio destas operações continuará a aumentar como resposta direta às ações militares de Moscovo. O impacto destas incursões ficou demonstrado a 25 de abril, quando um drone ucraniano atingiu com sucesso a cidade de Ekaterimburgo, situada na região dos Urais, a cerca de 1.700 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, uma área que até então era considerada totalmente segura e fora do alcance das hostilidades. Além da ameaça direta às regiões industriais e de defesa profunda no interior da Federação Russa, o isolamento diplomático de Moscovo agravou-se na sua própria periferia geográfica e junto de antigos aliados na Europa e no espaço pós-soviético. A Hungria reduziu o apoio político que garantia ao Kremlin no seio da União Europeia, enquanto os países ocidentais mantêm o fornecimento contínuo de armamento e assistência financeira a Kiev. Simultaneamente, as nações da antiga União Soviética procuram estreitar laços econômicos e políticos com potências alternativas, nomeadamente a China, a Turquia e o Ocidente, reduzindo de forma acelerada a influência histórica de Moscovo na região. No Cáucaso, a Armênia oficializou uma mudança de rumo geopolítico em direção à União Europeia, congelando a sua participação na organização do Tratado de Segurança Coletiva, o que evidencia a perda de controle diplomático e militar do Kremlin sobre os seus parceiros tradicionais. O núcleo dos acontecimentos recentes expõe a gravidade da situação de segurança no interior da Federação Russa, com o registro de explosões e alertas em zonas profundas da retaguarda russa. No dia 25 de abril, a cidade de Ekaterimburgo, na região dos Urais, foi alvo de um impacto que provocou fortes vibrações detectadas por residentes locais na rua Kokova, número 72, por volta das 7 horas da manhã. Pela primeira vez desde o início do conflito em grande escala, foi também declarado um estado de ameaça por veículos aéreos não tripulados na região de Tyumen, localizada a cerca de 2.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Relatos de testemunhas na zona de Chuvakusha confirmaram a passagem visual de aeronaves não tripuladas de grandes dimensões, transportando armamento pesado, o que frustrou os planos do Kremlin de evacuar e proteger as suas fábricas de material de defesa para além dos Urais,
uma vez que as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram antecipar-se a esta movimentação estratégica. Para além da pressão militar, a economia da Federação Russa enfrenta uma deterioração acelerada devido ao peso das sanções internacionais e aos custos financeiros da guerra. De acordo com informações avançadas pelo Serviço de Informações Externas da Ucrânia, o Banco Central da Rússia iniciou, em novembro de 2025, a venda direta das suas reservas de ouro a compradores internos, incluindo bancos comerciais, empresas estatais e estruturas de investimento, numa tentativa de conter o déficit orçamental. Esta medida reverte uma estratégia de acumulação de reservas que durava há 20 anos. No plano externo, as autoridades da Suécia detiveram um navio-tanque no Mar Báltico por suspeita de integrar a chamada Frota Fantasma, utilizada por Moscovo para contornar as sanções ao petróleo. O ministro da Defesa Civil sueco, Carl Oskar Bolin, confirmou que a embarcação navegava sob a bandeira da Síria, apresentava irregularidades na documentação e já constava das listas de sanções da União Europeia, da Ucrânia e do Reino Unido, sendo um dos 5 navios detidos pela Guarda Costeira sueca por violações de segurança marítima. As dificuldades financeiras refletem-se de forma direta na execução orçamental da Federação Russa para o ano de 2026. No primeiro trimestre deste ano, o déficit do orçamento federal ultrapassou os 4 bilhões e 600 mil milhões de rublos, um valor significativamente superior ao saldo negativo que tinha sido planeado para a totalidade dos 12 meses de 2026, anulando o alívio temporário que a subida dos preços da energia, provocada pela escalada no Médio Oriente, poderia conceder a Moscovo. Perante o esgotamento dos fundos de reserva regionais, o governo central não dispõe de capital para investir nos setores civis ou para responder a situações de emergência, como as inundações na região do Daguestão, que destruíram a infraestrutura local sem receber o apoio financeiro necessário. Esta escassez econômica obrigou grandes conglomerados estatais e industriais, como a empresa de caminhos de ferro Russian Railways, a fabricante de automóveis Avtovaz e a empresa de mineração de diamantes Alrosa, a implementar medidas de contenção, reduzindo em 10% o número de funcionários não envolvidos diretamente na extração ou forçando os trabalhadores a aceitar licenças sem vencimento e semanas de trabalho reduzidas para apenas 3 ou 4 dias. A desestruturação econômica interna da Federação Russa é acompanhada por consequências severas para a população civil e por uma perda de influência diplomática sem precedentes no Cáucaso. Segundo dados publicados pelo jornal Moscow Times e registros oficiais da agência Rosstat, a quebra na receita do imposto sobre os lucros das empresas reduziu as verbas regionais em 480 mil milhões de rublos, transformando regiões anteriormente dadoras em territórios severamente subsidiados. Na República de Komi, a recolha deste imposto caiu para metade, enquanto na região de Oremburgo a quebra foi de 40%, e no Okrug Autônomo de Yamalo-Nenets tendeu para os 38%. Regiões como Tyumen, Ingússia, Carélia, Arkhangelsk e Kemerovo registraram perdas superiores a 30% nas suas receitas. O número de regiões russas onde o investimento privado está em contração duplicou, passando de 23 para 46, afetando a produção industrial, a construção e a agricultura, o que elevou os salários em atraso para mais de 2 mil milhões e 130 milhões de rublos no final de março. Para tentar colmatar o déficit do Tesouro Federal, o governo russo implementou alterações ao Código Fiscal que agravaram diretamente o custo dos bens de consumo. O serviço aduaneiro passou a aplicar taxas de importação adicionais de até 50% sobre vestuário, cosméticos e produtos não alimentares provenientes de mais de meia centena de países considerados hostis, encarecendo estes bens entre 15% e 30%.
O Kremlin avançou ainda com a introdução de IVA sobre mercadorias estrangeiras comercializadas em plataformas eletrônicas e com a assinatura de uma lei por parte de Vladimir Putin para legalizar cassinos online e criar uma sexta zona de jogo na República de Altai, num complexo de pistas de esqui, com o objetivo de captar receitas fiscais estimadas em 100 mil milhões de rublos anuais. No plano militar e simbólico, as restrições econômicas e de segurança ditaram que o tradicional desfile militar de 9 de maio em Moscovo fosse planeado sem a exibição de veículos militares, refletindo a pressão exercida pelas sanções e pela atividade de aeronaves não tripuladas ucranianas na proximidade da Praça Vermelha. No plano internacional, a perda de influência russa culminou com a realização da cimeira histórica entre a Armênia e a União Europeia na cidade de Erevan. Durante o encontro, as partes assinaram acordos bilaterais em áreas como segurança, energia, transportes e digitalização, tendo Bruxelas reconhecido formalmente as aspirações europeias do povo armênio, consagradas na Lei de Março de 2025 sobre o início do processo de adesão à União Europeia. Adicionalmente, as Forças Armadas da Armênia receberam as primeiras entregas de assistência financeira ao abrigo de um pacote de 30 milhões de euros do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, acompanhado pelo envio de uma nova missão de parceria da União Europeia focada no combate a ameaças híbridas e manipulação de informação. A aproximação de Erevan ao bloco ocidental, que coincide com o congelamento das suas obrigações na organização do Tratado de Segurança Coletiva, foi antecedida por uma visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à capital armênia, evidenciando o recuo diplomático de Moscovo em regiões que antes serviam de plataforma logística e econômica para os interesses russos. Subscreva o canal para continuar a acompanhar os relatórios atualizados sobre a evolução dos acontecimentos geopolíticos.